Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para falar sobre duas vitórias na base, né, que aconteceram ontem no Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20, competições mais importantes, né, no momento ali que as categorias disputam. Claro que o Paulista é muito importante, está em andamento, mas em nível nacional, né, o Campeonato Brasileiro, obviamente, então tem esse detalhe aí, né, obviamente é mais importante por isso. Mas as duas categorias venceram fora de casa os jogos no mesmo horário, que é um absurdo, né? Mas tá bom. Os jogos foram às 3 horas da tarde de ontem, né? Terça-feira. E o pior ainda, o do Sub-20 não teve transmissão. Eu sigo batendo nessa tecla, é um absurdo. A CBF permitiu, inclusive, que os clubes não façam transmissões do Sub-20. Porque não tem justificativa, né? Mas o América Mineiro, que é um clube que tem uma estrutura legal para isso. Semana passada, por exemplo, o Flamengo é pior ainda, né? Mas, enfim, cansei de falar essas besteiras também, né? Porque não tem jeito. Mas vamos falar primeiro do Sub-17. Esse sim teve transmissão da TV do Atlético Goianiense, né? O Santos bateu o Atlético Goianiense no Sub-17 por 2-0 e no Sub-20 bateu o América Mineiro por 1-0, como eu disse, ambas fora de casa, né? Ambas partidas. Tá? Então, falar sobre esses dois jogos, antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Vou pedir para você também seguir o Barraca Burger no Instagram, @barracaburger_, barraca com K, como está aí na tela para vocês. Maior variedade aí de lanches extremamente deliciosos. Eu vou colocar até a foto aqui do que eu fui no sábado e pedi o Barracaxi, né, que é um lanche de autoria lá deles mesmo. Um lanche muito bom, eu gosto bastante, então vale muito a pena. Mas @barracaburger_ no Instagram, ou você pode ir lá e pedir, claro, comer seu lanche lá na Avenida Siqueira Campos 107, tá ali no canal 4 aqui em Santos. E se você falar que veio pelo canal Jogo Falado, ou na hora que pedir no WhatsApp também, falar, eu quero usar o cupom Jogo Falado, você tem 10% de desconto no seu pedido, vai ajudar bastante, né? Tira um pouquinho ali, dá um descontinho na entrega, no lanche, sabe como é que é, né? Então, pede lá no Barraca Burger, segue eles lá também no Instagram, dá essa moral, porque ajuda bastante. E, por último, essa camisa aqui, estão vendo essa camisa aqui? Maravilhosa, a terceira do Newcastle dessa última temporada, né? 24 e 25. Preciso agradecer meu primo Matheus, que assiste aqui o canal, que é membro do canal inclusive, foi trabalhar lá nos Estados Unidos, no Mundial. Ele trabalhou, não vou falar a empresa que ele trabalha, mas enfim, foi trabalhar lá por uma empresa, e foi a alguns jogos e tudo mais, e acabou que ele comprou pra mim, lá na loja da Adidas de Miami, diretamente dos States, essa camisa aqui, lindíssima, é modelo jogador inclusive, tá? Aí dentro, do Newcastle. Então, muito obrigado, Matheus, tamo junto. Ele ainda falou assim, eu quero ver tu usando nos vídeos. Aí eu falei, pô, você é louco, ele me trouxe a camisa e já coloquei pra gravar, já tava ansioso pra gravar. Mas enfim, dito tudo isso, vamos falar sobre o jogo. Primeiro, como eu disse, do Sub-17, até porque a do Sub-20, né, vai ser um pouco mais rasa, né? Eu até conversei com gente que esteve lá na partida e tudo mais, mas é diferente de você assistir, né? De eu ver com os meus olhos mesmo e fazer a minha análise, é claro. Então, por isso que a do Sub-17 vai ser um pouquinho mais detalhada. Eu assisti o jogo, repito. Não assisti Real Madrid e Juventus, inclusive, ontem, para assistir esse jogo. Então, vamos lá. O Santos que foi a campo, né? Vou colocar, o campinho vai entrar na tela, claro, enquanto eu falo, mas eu vou olhar aqui no PC. Que foi João Pedro, voltou da seleção, né? Estava na seleção Sub-17, voltou. Guilherme Cruz, Rian Carlos, foi muito bem o Rian Carlos, tá? Samuel Costa e Rafael Gonzaga, esse esquece, é responsável pela vitória. Camelo, Samuel Pierre, Vinícius Fabre, o Garcia, o Nadson e o Davi Nogueira. Entraram também ao longo da partida o Gabriel Coco no lugar do Rian Carlos, o Lourenço de Paula no lugar do Cabelo, o Yuri Soares no lugar do Guilherme, do Samuel Pierre, o Benício no lugar do Vinícius Fabre, o Damasio, Davi Damasio no lugar do Nadson e o João Grando no lugar do Davi Nogueira, tá? Essas foram as substituições. Vou falar até individualmente primeiro, rapidinho, dos meninos. Eu gostei muito do Rian Carlos na partida, achei que foi muito bem. O Rafael Gonzaga, óbvio, ele fez os 2 gols da partida, inclusive. O primeiro golaço, né? O primeiro gol dele foi um espetáculo. A jogada foi esticada, né, pelo Samuel do lado esquerdo, o Nadson dá um passe de 3 dedos, o Rafa faz o corte por dentro e acaba finalizando também de 3 dedos, uma bola no ângulo, puta de um golaço mesmo, E depois o segundo foi um pênalti que o Nadson sofre, né? Ele cobra,
o goleiro espalma. Ele até cobrou mal, né? Mas no rebote ele mesmo dá uma penteada também pro lado e faz o gol no rebote. Jogou demais o Rafa Gonzaga, eu já falei dele aqui em alguns vídeos, é talentosíssimo esse menino, tá no segundo ano de sub-17 agora, se eu não estou enganado, vou até olhar a idade dele, mas eu acho que é isso mesmo. E ano passado, eu até cheguei a citar aqui, né, no Brasileiro de Aspirantes, o Rafa jogava como titular num time que tinha jogadores de 22, 23 anos, né, uma competição bem mais, para jogadores bem mais velhos do que ele, né. Ele tem 17 anos mesmo, Pô, eu olho no Gol essas datas e é invertido, sabe? Ele é de 7/2, ou é de 2/7. Eu não sei, eles invertem essas datas aqui, mas tudo bem, ele tem 17 anos, ele é de 2008, tá? Então, jogou contra atletas bem mais velhos e foi muito bem. Inclusive no jogo da eliminação pro Botafogo, ele faz uma partidaça mesmo. E jogou muito bem ontem. Gostei também do Fabri, acho que com um pouco menos de destaque. O Natson também, um pouco menos do que a gente sabe que ele pode produzir, mas mesmo assim deu assistência e sofre um pênalti que sai o segundo gol. Dos que entraram, gostei da entrada do Benício. Benício entrou muito bem, entrou muito ligado no jogo mesmo, criando algumas oportunidades. Achou alguns espaços ali muito interessantes com as movimentações do João Grando, que também entrou bem no sentido de movimentação mesmo. Conseguiu uns desmarques bem inteligentes, só que ele faltou aproveitar. Não estava com o pé tão calibrado ontem, acabou perdendo 2 gols até que... Ele não costuma perder, não tem perdido no Paulista, né? Ele tem jogado a segunda unidade, né? Digamos assim, no time que atua pelo Paulista, e tem ido muito bem, tem feito bastante gols, mas ontem acabou perdendo ali uns... mas é bom jogador também. Bom... Sobre a partida em si, realmente é bom pontuar que o Atlético Goianiense tem um nível um pouquinho mais baixo, tá? Não é à toa o último colocado. O Santos com a vitória, inclusive, é a 8ª rodada, tá? São o mesmo regulamento do Sub-20. São 19 rodadas, turno único, classificam 8. Foi a 8ª rodada. O Santos com a vitória foi para terceiro, é uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Goianiense é o último colocado, tem 2 empates e 6 derrotas. Segunda pior defesa da competição, 23 gols sofridos ao lado do Cuiabá. Só não é pior do que a do América Mineiro, que sofreu 24. Mas o Santos fez jogo de muito controle, o que é o que a gente espera sempre em jogos desse tipo. É mais difícil você golear no Campeonato Brasileiro porque é mais nivelado, né? Diferente do Paulista, quando você pega equipes mais fracas é mais fácil engatar 1, 2, 3, 4, 5 gols em sequência, né? No Brasileiro é mais difícil acontecer isso. E também o menino Juan, né, goleiro do Atlético Goianiense, foi muito bem na partida, fez boas defesas também, ele evitou um placar maior, tá? Juan mesmo, eu olhei aqui o nome dele, mas evitou um placar maior até. Então, mas no geral foi um jogo de muito controle, o Santos aproveitou bem os seus laterais, como eu sempre digo, joga muito por ali. O Guilherme Cruz também voltando a uma boa fase, ele que chegou a ficar machucado, ficou fora uns jogos e tudo mais, até por opção técnica também, mas acho que fez uma partida interessante ontem. O Rafa Gonzaga mais pelo lado esquerdo, sendo esse cara como eu falei, de ser uma válvula de escape muito utilizada, né? Ele se entende muito bem com o Natson também, quando ele trabalha por dentro. O gol sai mais ou menos assim, né? O Natson abre bem na lateral, o Rafa vai por dentro e recebe o passe para fazer o gol. No segundo tempo, até quando entra o Lorenzo, ele meio que faz um papel de volante, não é exatamente o volante, mas ele vai para o meio e fica ali pelo lado esquerdo ajudando a armar o time. É uma mudança bem interessante que o Helder faz em alguns momentos e que só é possível porque o Rafa tem muita qualidade também para jogar com a bola no pé. Ele sabe pisar no jogo, acalmar um pouquinho, segurar, então só é possível por isso. Mas no primeiro tempo também tiveram outras oportunidades, aquela movimentação que eu já falei que acontece muito também do Fabri e do Garcia e o próprio Natson, que o Natson acaba ficando mais pelo lado esquerdo por ele ser mais talentoso e ficar mais confortável pelo lado esquerdo, né? Quando você tem ele por ali, ele tem a capacidade de levar para o fundo, de cortar para o meio, de trabalhar por qualquer direção, digamos assim. O Fabri e o Garcia têm um pouco mais de facilidade de jogar pelo lado direito ou centralizados, e essas inversões aconteceram. Como no lance que o Fabri está na direita, ele recebe uma bola por ali, corta para o meio, para a esquerda, ele é canhoto, claro, e quase fez o gol, bateu com perigo. Foi fruto dessa inversão ali com o Garcia. Então é bom ter esse talento aí desses meninos também que proporcionam esse tipo de situação, né? Mas como eu falei, o gol, eu vou até olhar aqui que minuto sai o gol exatamente do Rafa, porque foi bem mais demorado. Foi no final, já nos acréscimos, nos 46 aqui. Mas foi o primeiro tempo inteiro disso. Eu falei dessa chance do Fabri. Antes tinha tido uma
do Garcia também, que o goleiro fez a defesa. Tem uma que o Davi Nogueira acabou mandando para fora. Quem mais? Teve uma outra aqui que até no site do Santos falou. Eu vou ler aqui, procurar quem foi. Quem foi? Já falei do Davi Nogueira, tem outra aqui. Teve a do Fabri. Do Guilherme Cruz também, é verdade. O Guilherme Cruz, depois de uma jogada pela direita ali, que ele recebe do Fabri e manda para fora. Então o Santos foi melhor no jogo inteiro. E como eu falei, criando muito pelas laterais, a bola circulou por dentro, muita facilidade mesmo em chegar ao gol, em chegar perto do gol, né? Não fazer o gol, faz o gol só aos 46 com o Rafa Gonzaga. E aí no segundo tempo foi também mais cedo, né? O gol sai por volta de 16 minutos, alguma coisa assim, perto dos 20, perto dos 15, aliás, melhor dizendo, que o Natson sofre o pênalti. Foi o famoso latereio, né? A bola tinha sido jogada para a área, o Natson foi puxado, e aí o Gonzaga não bateu também, o goleiro espalmou, e no rebote ele deu aquela penteada pro pé direito, muito bonito o drible, e acaba fazendo o gol, né? Então, depois disso o Santos controlou, tiveram substituições, como eu falei, o João Grando perdeu 2 gols ali, por dentro. O Garcia também acabou perdendo, o Juan fez a defesa, o Juan goleiro do Atlético Goianiense, tá? Então foi um jogo bem tranquilo mesmo, bem tranquilo, que o Santos foi bem melhor, tá? E já no Sub-20, passo para falar sobre a partida do Sub-20, essa aqui, como eu falei, não teve transmissão, então eu perguntei para algumas pessoas, tudo mais, vai ser uma análise não tão completa, infelizmente. Antes de falar do Sub-20, né, para finalizar, o Sub-17 agora volta a campo pelo Campeonato Paulista no sábado contra a União São João, só que vai ser no Eurico Mursa. Ainda estão trocando o gramado do CT Pelé. Eu estou tentando muito contato com o Santos para ver a versão oficial, né, de quanto tempo vai demorar, o tipo de grama e tudo mais, mas tá bem difícil, vou falar para vocês, tá bem difícil. Então, Sub-17 e pelo Brasileirão joga de novo. Deixa eu abrir a tabela aqui que eu tinha fechado, mas se eu não me engano joga de novo também terça-feira que vem contra o, deixa eu olhar aqui rapidinho, 9ª rodada, contra o Fluminense, dia 9, não é terça na verdade, quarta-feira contra o Flu. Provavelmente esse jogo vai para a Vila, não sei, vamos ver aí, depois a gente informa. Agora sim, Sub-20, que como eu dizia, vai fazer esse jogo mais, vou fazer essa análise mais rasa, né, digamos assim. O Sub-20 foi a campo, bateu o América Mineiro fora de casa, foi a campo com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, Lucas Jaime, Gustavo Henrique e Pepe Firmino, Enzo Boer, Matheus Xavier e Luca Meireles, perdão, Lucas não, muita gente fala Lucas, é Luca Meireles, falei errado. Então, tiveram alguns desfalques que ficaram treinando profissional. Por exemplo, eu lembro de 2 de cabeça que eu vi nas fotos, o Rodrigo César e o Padula, né? Ficaram treinando com profissional. Não sei se eles estavam suspensos, confesso que eu não vi isso. Mas eles ficaram treinando aqui com profissional no CT Rei Pelé hoje. Então, eu não sei se o Profeta, por exemplo, também ficou, porque eu vi que ele acabou não... Deixa eu até ver aqui se ele estava no banco ou não. O Profeta não estava no banco. Eu não sei se de repente ele também ficou treinando profissional, realmente não sei. Mas aqui eu vi nas fotos mesmo o Padula e o Rodrigo César, né? E vale lembrar que o Kleber Xavier falou, né? Falou do Profeta também, foi um dos que ele citou lá na entrevista que ele deu no domingo, né? Contando sobre esses meninos aí. Mas entraram ainda durante o jogo também, para ficar completo, o Pedro Ian no lugar do Vinícius Lira, o Cauã Pierre no lugar do Lucas Jaime, o Bernardo no lugar do Gustavo Henrique, o Kenai no lugar do Pepe Firmino, o Robinho Júnior no lugar do Matheus Xavier, tá? Mas, enfim, o América Mineiro teve uma expulsão logo cedo, foi com 22 minutos, para falar a verdade. Então acabou que ficou muito fechado. E aí o Santos, de novo, dificuldades sistemáticas para criar. Ia muito no individual. É o problema que eu venho batendo na tecla aqui, sendo chato e repetitivo, mas fazer o quê? Tem que falar. Então o Santos teve muita dificuldade, o América se fechou bastante, ficou jogando contra um bloco muito baixo, martelando, muita bola aérea, acabou tentando de um lado para o outro, um pouquinho de demora nas inversões de um lado para o outro para conseguir atacar. Então isso é um pouquinho preocupante, né? Mas consegue o gol numa bola aérea. O Luca Meireles fez o gol da vitória, ele postou no Instagram, inclusive eu vi por lá o gol antes até, foi um cruzamento para a área, uma bola meio que rebate, e aí volta o outro cruzamento, e meio que sobra para ele gira batendo meio que de... mais ou menos uma chapa assim, não sei se foi necessariamente de chapa, a câmera também, tá lá nos stories dele, tá meio torto, a câmera, claro, não o chute foi no ângulo, e aí faz o gol da vitória aí,
Ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, uma boa vitória que deixa o Santos ainda vivo para tentar a classificação. O Santos Sub-20 volta a campo contra a Ponte Preta no Estádio Espanha, que é o do Jabaquara, que está com gramado muito ruim pelo Campeonato Paulista, vai ser lá. E o pior ainda, pelo Campeonato Brasileiro, também vai ser lá, tá marcado lá agora, pelo menos até na CBF, não sei se vai mudar ou não, mas contra o Red Bull Bragantino, que é o vice-líder, terça-feira que vem. Difícil, um estádio bem, que o gramado tá muito castigado, né? Mas tudo bem. Então, no sábado, antes, pelo Campeonato Paulista, pega a Ponte Preta, né? Com essa vitória, faz o Santos pular para 10º lugar com 21 pontos. O primeiro na zona de classificação é o Juventude com 23, só que o Juventude ainda joga nessa rodada, então pode aumentar aí. Mas é bom, manter ele no bolo, né? Faltam 3 rodadas. O problema é que nessas 3 rodadas, eu já até falei no último vídeo, o Santos pega o Red Bull Bragantino na próxima, que é o vice-líder, pega o Atlético Paranaense, que é o 4º colocado, e na última pega o Inter, que é o penúltimo. E tá brigando contra o rebaixamento. Os 3 últimos caem, né? É bom lembrar. Tá no momento Atlético Goianiense, Internacional e Atlético Mineiro que estão caindo. Então, jogos bem difíceis aí. Não sei se vai dar pra gente brigar pela vaga até a última rodada. Se der, tomara que a gente não classifique em 8º, porque senão pega o Palmeiras de novo. E não é por medo nem nada, até porque o jogo foi muito equilibrado. Foi 2-2, né, no Brasileiro desse ano. Mas é porque é um time hoje mais qualificado e um clássico, você fica mais nervoso, enfim, essas coisas. Mas que bom que hoje conseguiu essa boa vitória. Bom justificar também, eu falei da questão da defesa, né, que se defenderam muito bem e tal, e o Santos tem essas dificuldades, mas a defesa do América Mineiro é a segunda melhor da competição. A melhor, inclusive, é a do Bragantino, que a gente pega na próxima rodada, né? Que beleza de sequência. Mas é aquilo, perdeu pontos que não poderia perder no começo. Agora vai ter essas pedreiras aí lutando para classificar. Mas é uma boa vitória hoje, também é bom pontuar. Enfim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E 2 boas vitórias do Sub-17 e Sub-20 pelo Brasileirão das categorias. E é isso, até a próxima, pessoal. Valeu!